Só os irmãos com o Pai do Senhor. Vamos dar início então, fazer uma oração. Senhor, meu Deus, Pai amado querido, obrigado por mais uma vez estarmos aqui, meu Deus, diante da Tua presença, meu Deus. Graça nós te damos, meu Pai, por mais um amanhecer, mais um dia na Sua presença, meu Deus, pelo privilégio de poder acordar, de ter o ânimo de vida, meu Deus, o fôlego que o Senhor nos deu. Graça, meu Deus, seja dada a Ti por tudo, nos dê o Seu ensinamento, meu Pai, que esse ensinamento profundo entre na nossa alma, no nosso coração, que podemos desfrutar desta palavra, desse Espírito, meu Pai. Graça nós te damos em mais uma vez, meu Pai, estar na Sua presença em mais esta manhã. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, aulinha de número, lição 10. Espírito Santo, o capacitador. Acordei cedo para fazer aula, coloquei lição 8. Falei, rapaz. Lição 10. Espírito Santo, o capacitador. Textual. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel, capítulo 2, versículo 2 a 8. Verdade prática. O derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. Leitura bíblica em classe. Vamos lá. Joel 2, do 28 ao 29. Atos 2, do 1 ao 4, Atos 8, do 14 ao 17, e 1 Coríntios 12, do 4 ao 7. Vamos lá, Joel 2, do 28 ao 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia, derramarei o Espírito. Foram vistas por ele vindas repartidas como do fogo, mas pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eles eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém. Essa aula está muito legalzinha também, igual a outra, ou as outras, né? Vai falar bastante somente do Espírito Santo, como ele capacitou, como ele se manifestou a sua primeira vez, qual a forma que ele trabalha na igreja e qual a forma que ele trabalha na vida dos crentes. Vamos falar um pouco sobre o textual, ver de onde que ele vem, de onde que ele foi extraído, quem lançou essa profecia. Há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre todos. Indica um derramamento universal, o mundo inteiro, do Espírito Santo nos últimos dias, sem distinção de idade ou classe social. É uma profecia, as palavras são uma profecia que inclui visões, sonhos e profecias no meio do povo.
sendo citada no Novo Testamento como cumprida no dia de Pentecostes. Então, esse textuário é uma profecia que foi lançada pelo profeta Joel. O profeta Joel, ele lança essa profecia, e essa profecia ela é consumada, ela acontece em Atos 2, que é lá no dia de Pentecostes. Vamos lá. Universalidade da profecia. Toda a carne. O que significa toda a carne? Todas as pessoas, não apenas um grupo distinto, não era só os apóstolos, não é só os discípulos, não é aquela igreja primitiva que estava ali no Atos 2. Todos nós vamos ter esse mover do Espírito Santo. A gente tem isso, a gente vai ter até a vinda. Todos nós não somos distintos. Todos têm esse privilégio. Manifestações, ali ele falou que haveria manifestações, né? Os jovens irão profetizar, os velhos teriam visões e profecias. Aqui fala o seguinte: filhos e filhas profetizarão, velhos terão sonhos e jovens terão visão. Haverá um mover novo do Espírito Santo. A gente vai falar sobre isso também, como que ele começou a trabalhar a partir do Atos 2. A abrangência inclui servos e servas quebrando barreiras sociais e paradigmas. Ou seja, o Espírito Santo ele não é só distinto aos homens, né? Igual a lei farísea antiga, a mosaica de Moisés, que era só os homens que faziam parte daquilo. As mulheres também têm o mesmo, ela recebe o mesmo poder que os homens. O Espírito é só um. Vamos lá. O Senhor derramará sobre todos o seu Espírito. Joel escreveu isso. Joel é filho de Petuel, que profetizou no reino de Judá. E a profecia ela foi escrita em um tempo que havia praga de gafanhotos e seca em Judá. Quando a passagem diz, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, significa que Deus derramará o seu Espírito a todos, para capacitar, a profetizar, a ter visões, sonhos e ter uma intimidade maior com Deus, através do Espírito Santo. Vamos lá. O derramamento do Espírito, ele se cumpre lá em Atos 2, igual eu falei. Quando a Bíblia nos demonstra o nascimento da igreja, é a partir daquele dia de Pentecostes que firma realmente o nascimento da igreja, uma nova era. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos, que passaram a falar em línguas estranhas, como que repartidas como que de fogo. O evento ocorreu 50 dias após a Páscoa. Os discípulos receberam o dom de línguas, permitindo assim judeus de diversas nações ali presentes em Jerusalém compreendessem a mensagem em sua própria língua, ou seja, o derramamento do Espírito de Deus naquele dia de Pentecostes capacitava e enchia os discípulos para ensinarem a palavra de Deus. Era como um renovo espiritual. E lá em Atos 2 diz o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, não só os discípulos, a gente vai falar disso também. E de repente veio do céu um grande som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles, ou seja, eles estavam sendo batizados pelo Espírito Santo. E todos foram cheios desse Espírito, do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito concedia que cada um falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som do vento impetuoso ocorreu, ajuntou-se uma grande multidão, e ela estava confusa, porque cada um ouvia as pessoas falarem na sua própria língua. Ali era o mover, o trabalhar do Espírito Santo, poder, autoridade e distribuição de dons. O Espírito Santo foi e é único, né? Ele é magnífico, ele é supremo, ele está acima de todas as coisas, assim como o Pai, o Filho e o próprio Espírito. Vamos lá na palavra-chave. Não, vou dar uma introdução primeiro, né? A promessa do derramamento do Espírito Santo, eu achei bem legal aqui na introdução da revistinha do professor, e eu senti de ler, achei muito, muito legal. A promessa do derramamento do Espírito Santo
ela cumpriu-se no dia de Pentecostes e continua vigente para todos os que creem no Cristo. O Espírito não apenas regenera, mas ele nos capacita. Capacita o crente para servir com poder, com ousadia e santidade. Esse Espírito Santo, ele distribui dons, fortalece a unidade da igreja e sustenta o testemunho cristão diante do mundo. Maravilha, muito legal isso aqui, muito bonito. Nossa palavra-chave lá, poder. Vamos falar do poder do Espírito Santo em nosso meio. A promessa do derramamento do Espírito Santo cumpriu-se no Pentecostes e permanece válida para todos os que creem. A atuação do Espírito Santo vai além da obra da regeneração. Ele também é o capacitador do crente para servir no reino de Deus. Nesta lição, veremos que o Espírito distribui dons e ele conduz a igreja com manifestações sobrenaturais, promovendo unidade, santidade e testemunho eficaz no mundo. Tópico 1. A promessa do derramamento do Espírito. Uma promessa de abrangência universal. Na antiga aliança, o Espírito atuava de modo pontual sobre pessoas específicas. O Espírito Santo, na antiga aliança, ele não se manifestava em todos. Não era assim dessa forma. Era em certas pessoas e para tarefas determinadas. Vamos lá, a gente tem a referência aqui também, que é a nossa segunda referência. Está lá em 1 Samuel 19, 20. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles começaram a profetizar. A gente vê ali o Espírito Santo de Deus se movendo em homens distintos, homens selecionados, não eram em todos. Temos outra referência aí também, Ezequiel 37, primeiro. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Ezequiel 37. Ali a gente vê o mover do Espírito Santo agindo com Ezequiel diante daquele vale de ossos secos. Um mover diferente, um agir com certos profetas, com certas pessoas designadas. Não era em toda a congregação, não era em todos os cristãos. Porém, cerca de 800 anos antes de Cristo, Joel profetizou uma nova dispensação, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Na nova aliança, essa promessa foi registrada em todos os evangelhos, e a gente tem referência bíblica para isso também. Vamos lá, está lá em Mateus 3. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A gente vê ali um outro mover do Espírito Santo, uma nova ação. João, aqui também em João diz o seguinte, João 1, do 32 ao 33. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba. Aí, o Espírito Santo trabalhando em forma de uma pomba, e pousar sobre ele, pousar sobre Cristo, lá no ato do batismo. E eu não o conhecia, mas o que mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Então ali é meio que uma, como que eu posso dizer, como que uma parábola, né? Vamos dizer assim, uma interpretação de imagem. Ali João ele batizaria, tá tudo certinho, e aquele a quem o Espírito descer, né, em forma de pomba, esse sim seria o Salvador.
que é o Cristo. Então a gente vê ali o Espírito Santo, ele se movendo de forma distinta, através de uma pomba. O céu se abre, né, e o Espírito Santo desceu sobre Cristo através de uma pomba. Na profecia, a expressão sobre toda a carne aponta para a abrangência universal do Espírito, ou seja, todos nós receberemos esse Espírito, recebemos. Não a todos de modo indiscriminado, mas a todos que invocam o nome do Senhor. Essa linguagem quebra paradigmas e assim a ação do Espírito ultrapassa fronteiras e alcança jovens e velhos, homens e mulheres, livres e servos. Todos podem ter o Espírito Santo. Basta apenas proclamar o nome de Cristo, ser fiel a Ele, ser fiel a Deus, ser um servo fiel. Só aqueles que realmente forem zelosos de espírito terão intimidade com o Espírito Santo. A gente vai ver também na aulinha pessoas que recebem dons, mas têm os seus dons enterrados, né? Os seus dons ali não funcionam por falta de doutrina, falta de entrega, falta de presença e intimidade com o Espírito Santo. A gente tem respaldo bíblico disso também. Subtópico 2, uma promessa com ação sobrenatural. O derramamento do Espírito vem acompanhado de manifestações visíveis. O Espírito Santo a gente pode ver ele de forma visível, a gente vai ver os respaldos, né? E sobrenaturais. Já foi. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. As profecias, sonhos e visões revelam a atuação do Deus vivo entre o seu povo. São experiências extraordinárias que servem de edificação espiritual. Profecias, nosso respaldo aqui, 1 Coríntios 14 diz o seguinte: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Vemos ali também os sonhos, está lá em Mateus 1:20. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, aqui a gente está vendo o mover do Espírito Santo através de um sonho. José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ali era o anjo falando a José, é um anjo, né? Isso, né? Que dá a ele, né? E o anjo fala para ele, é verdade, está escrito aqui, perdão. O anjo fala a ele: não tenha Maria como sua esposa, através apareceu-lhe um anjo do Senhor através do sonho. Então aqui a gente vê o Espírito Santo trabalhando na vida do crente através de um sonho, entregando para ele uma mensagem através do sonho. Temos também as visões, está lá em Atos 16, versículo 9, diz o seguinte: e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ali era o Espírito Santo entregando algo para ele, falando algo para ele, passando uma nova missão para Paulo. Então a gente vê que o Espírito Santo ele pode se mover através de profecias, sonhos, visões, experiências que nos edificam. Paulo falou isso também, 1 Coríntios 14, 26. O que fareis, pois, irmãos, quando vos se ajuntais, cada um de vós tenha salmos, tenha doutrina, tenha revelação, tenha língua, tenha interpretação, faça-se tudo para a edificação. Os dons que o Espírito Santo nos entrega, eles não servem somente para a gente trabalhar na obra, eles servem também para edificar a gente, para restaurar, para remir a gente. É bem legal a gente ver isso daqui. É o agir do Espírito Santo na vida do crente. Lógico, aquele que anda em retidão, em doutrina, aquele que anda em intimidade com esse Espírito.
elas indicam que a vida cheia do Espírito é ativa, dinâmica e sensível à voz de Deus. Onde o Espírito Santo é bem-vindo, o agir de Deus se manifesta com propósito e com poder. Todo crente deve cultivar uma vida de comunhão e santidade, a fim de ser um canal sensível para as manifestações do Espírito Santo. Vamos lá, ser guiado pelo Espírito. Lá em Romanos 8,14 diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ter comunhão, ter tato, ter intimidade, ter relacionamento com o Espírito Santo, zelar desse Espírito, né? Ter comunhão com Ele, dar entrega. A gente vai ver também na distribuição dos dons que isso é respaldo bíblico, isso está na parábola lá que Cristo conta. Aquele que tem o dom e não utiliza, ele é considerado um crente meio que preguiçoso, né? Meio que não quer fazer a obra, né? Aí o seu dom se torna um dom estéril, vamos dizer assim, né? É um dom que não tem funcionalidade. Por quê? Pela falta de entrega, pela falta de comunhão, pela falta de interesse. O Espírito Santo, ele é sensível, ele consegue fazer essa leitura aí lá no mais profundo do crente. Três, uma promessa para os últimos dias. A palavra profética aponta para um tempo específico. Na seguinte fala: naqueles dias derramarei o meu Espírito. Na terminologia da antiga aliança, tais expressões referem-se à chegada do Messias. Naqueles dias, né? Derramarei o meu Espírito naqueles dias. Que dias são esses? Na vinda do Messias, né? O Cristo. E ao início dos eventos escatológicos. A gente tem respaldo para ficar mais fácil da gente entender. Diz o seguinte, lá em Isaías 2: e acontecerá nos últimos dias que firmará o monte na casa do Senhor, no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e ocorrerão a ele todas as nações. Ali na descida do Espírito Santo, a gente vê o seu agir. Aqui quando fala naqueles dias eu derramarei o meu Espírito, se a gente for ver bem Cristo, né, ele lá na Santa Ceia, ele é entregue, ele é crucificado, ele volta, ele aparece aos discípulos, ele sobe, assunto aos céus, né, ele vai até os céus. Isso é na Páscoa, na Santa Ceia. Se eu não me engano, 40, 50 dias depois, eles são batizados, em Atos 2, né? Desce o Espírito Santo sobre eles. Por isso que aqui fala, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Naqueles dias, nos dias de Cristo. Legal isso daqui. Vamos lá. Pedro identifica o Pentecostes como o cumprimento inicial desses últimos dias. Eles começaram com a vinda do Messias, como eu acabei de falar, que juntamente com o Pai enviou o Espírito Santo. A descida do Espírito inaugurou a igreja e prossegue sua atuação contínua na vida do crente até o arrebatamento dos salvos. Quando aqui na aulinha fala assim, ó, juntamente com o Messias, né, juntamente com o Pai enviou o Espírito Santo, foi quando ele rogou ao Pai para enviar o Espírito Santo. Entendeu? É igual eu falei com os jovens ontem. Se a gente for ver bem, Cristo, ele podia sim morrer, ressuscitar, subir aos céus e enviar o Espírito Santo. Só que ele foi tão zeloso que, como ele estava na posição de servo e de homem, aqui, ele era Deus, com certeza, mas aqui embaixo ele estava na posição de servo e de homem, ele respeitou. Acima de mim está o Pai, né? Eu vou pedir para ele, eu tenho que pedir para ele, porque aqui na terra eu estou como servo, eu vim para servir. É bem legal a gente ver essa pontuação também, né? Vamos lá. Pedro identificou o Pentecostes, né, como cumprimento inicial desses últimos dias. A vinda do Messias vai juntamente com o Pai, que enviou o Espírito Santo. A descida do Espírito Santo inaugurou a igreja e prossegue sua atuação contínua na vida do crente até o arrebatamento dos salvos. E lá em Atos 2:17 diz o seguinte: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus,
que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os velhos sonharão sonhos. E a gente tem uma outra respaldo também, que está lá em Efésios 1, 13, diz o seguinte: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Vai muito, 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 muito além, né, de um simples selo. O Espírito Santo é um selo soberano, divino, eterno. Da mesma forma a gente vê o óleo, né? Quando consagravam-se os reis, ou se passava o azeite nos leprosos. Pela tradição antiga, esse óleo significa o selo do Espírito Santo. É igual quando a gente vai consagrar alguém, ou quando a gente vai orar por alguém, a gente passa o óleo na testa daquele servo, né, daquele crente. Aquilo ali é uma simbologia do Espírito Santo, como se fosse o Espírito Santo agindo por meio daquele óleo. E ele age, a gente viu isso na outra aula. Legal a gente prestar atenção nisso também. Somos selados pelo Espírito Santo. A gente tem um selo. É como se fosse uma escritura sobre nós. A profecia de Joel não se esgotou lá no dia de Pentecostes, né? Derramarei sobre todos o meu espírito. Não é sobre aquele povo, não é só sobre aquele povo que estava ali. É sobre todos os viventes. Permanecendo vigente durante toda a dispensação da graça. A promessa é válida para todos os que crerem em todos os tempos. E a gente tem esse respaldo. Atos 2 diz o seguinte, 2:39: porque a promessa vos diz respeito a vós, a todos nós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Olha que bonito. Todos aqueles que estão debaixo das asas do Espírito, que clamam ao Senhor, que professam o seu nome, ou aqueles que são escolhidos por Deus. Muito bonito. Até a consumação dos tempos. No 2 aí, o cumprimento, poder para testemunhar. O Espírito Santo, ele veio com o poder do alto. O Espírito Santo veio com o poder do alto, né? Que é o subtópico. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, né? Ele é constituída pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito. E seu derramamento no Pentecostes cumpre a promessa do Pai e a mediação do Filho. Ou seja, através do Pai o Filho pediu e o Espírito Santo veio até a gente. Antes de sua ascensão, Jesus assegurou aos discípulos que eles seriam revestidos de poder. E ele diz o seguinte: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Esse revestimento significa o quê? Significa vestir-se como uma armadura. Ali, ó, o Espírito Santo, como se fosse uma armadura na vida do crente. E aponta para uma capacitação sobrenatural e indispensável para testemunhar de Cristo. Esse poder não é apenas força para resistir ao pecado, mas também ousadia para proclamar, para dizimar, para avançar no Evangelho, autoridade para operar milagres e sabedoria para edificar a igreja. Vamos lá? Romanos 8:13 diz o seguinte: pois se vocês vierem de acordo com a carne, vocês morrerão. Mas isso falando para todos aqueles que levaram o Evangelho. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo,
viverão. Ou seja, a gente tem que matar a carne, viver em espírito, buscar a santidade, ser seres carnais buscando a santidade. Atos 4:31 diz o seguinte: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Tinham domínio, né? Aquele que se entrega, aquele que busca, aquele que dá o melhor para o Espírito Santo, ele passa a ter domínio na palavra. Ah, tal pessoa sabe muito. Tem pessoa que tem bastante conhecimento. Agora tem crente que tem bastante sabedoria. É diferente conhecimento de sabedoria. Conhecimento é uma pessoa que estuda, que leu e decora, né? Sabedoria é algo que o Espírito vai te dar. Eu li, eu decorei, só que eu faço uma explanação muito melhor, né? Eu consigo fazer um aprofundamento da palavra muito melhor por conta do Espírito Santo. O Espírito Santo dá essa ousadia para o crente, através dessa entrega. Em Atos 6:8, a gente vai ver sobre a autoridade, né? Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, ele realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Olha que legal, autoridade, né? Orar por um servo e ver o Espírito Santo moldar aquele servo, curar a doença, tirar o pecado, a sujeira, trazer renovo, mudança. Um crente que ele tem autoridade e ora por uma pessoa, isso acontece. Ah, eu orei e não aconteceu. Talvez o Espírito não quer tocar ali, não quer mudar ali agora. Não é porque você orou que você tem o Espírito Santo que tem que acontecer de fato no mesmo momento. Isso daí vai do Espírito Santo. O Espírito Santo que vai decidir o momento correto. Você apenas é o instrumento do Espírito, né? É através de você que ele vai trabalhar. 1 Coríntios 12, sobre a sabedoria em edificar a igreja, diz o seguinte, 1 Coríntios 12:7: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Então a gente vê aqui que o Espírito Santo ele tem sabedoria para tratar cada pessoa e os dons de formas distintas. É como se ele, vamos supor, a irmã Ilza, ele entra lá na irmã Ilza, sonda ela, vê o interior dela, a alma dela, o espiritual dela, e vê qual que é o dom que mais vai ser útil entregar na mão dela. É isso que a passagem está falando. Mas a manifestação do Espírito, ela é dada a cada um para o que for útil. O dom que Deus te entrega é aquele dom que você mais vai sobressair. Nossa, eu queria ter tanto o dom de louvar, né? Mas o dom que o Espírito Santo te deu é de ministrar, que você vai ter mais domínio sobre a ministração. O Espírito Santo ele te sonda e entrega isso em suas mãos. Vamos lá, subtópico 2 lá, sinais da descida do Espírito Santo. Atos registra 2 sinais sobrenaturais que marcam o advento do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, né? A gente vai ver o som como de um vento veemente e impetuoso, e as línguas repartidas como que de fogo. O vento e o fogo enfatizam a grandeza da ocasião e são sinais audíveis, ou seja, eles ouviram e viram a chegada do Espírito. O som como de um vento simboliza a presença criadora de Deus, e as línguas como que de fogo são sinal de purificação e consagração. Vamos lá na nossa referência, Ezequiel 37:9 diz o seguinte: e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Em Êxodo 19:18 diz o seguinte: e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele. Ali está falando sobre Moisés, ali quando ele vai constituir os 10 mandamentos lá naquele monte.
E todo o monte Sinai fumegava. Ali é um mover já do Espírito Santo, fumegava. Porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Então ali a gente vê o Espírito Santo em forma de fogo e fumegando aquele monte Sinai. E a sua fumaça, ó, a gente vê 3 elementos ali do Espírito Santo, ó. O fumegar dele, o fogo e a sua fumaça. E todo o monte tremia, e o tremor. Olha que legal. São as ações que o Espírito Santo tem. A gente vê o vento, né, lá no Pentecostes, o vento e o fogo. E lá no Monte Sinai a gente vê muito mais detalhes, né? O vento, o fogo, a fumaça. Muito top isso daqui. O agir do Espírito Santo, o mover dele, a forma que ele se manifestou no meio daquele povo. Vai falar isso aí também, sobre o falar em línguas. Ali, se eu não me engano, é mais para frente. Fala na passagem que o seu dom, que nem um exemplo, eu estou na minha casa, sei lá, de madrugada, fazendo uma oração. Você ali orando, firme, né, entregando, falando com o Espírito Santo, falando com Deus. Você falando em língua, você vai se edificar. A gente vai ver isso daqui mais para frente. É muito bonito. Paulo falou disso daí. É como se fosse um benefício, um benefício soberano, é igual ao ministério, o dom, o ministério que Deus te dá, Ele te deu uma autoridade. Por isso que a gente não pode brincar com isso daí. A gente vê muito crente brincando, igual hoje em dia aí, tá perdido, né? Muitas igrejas aí, muito charlatão, né? Os falsos profetas. Fica brincando. Esses dias eu vi uma filmagem escondida. Uma pastora, ela contratando um rapaz para entrar de cadeira de roda, que ela ia orar sobre ele e ele ia sair andando, mas ele não era cadeirante, entendeu? Isso daí a gente não pode fazer, né? É totalmente errado, eles vão pagar por isso. A gente não se brinca com o Espírito Santo. É igual eu falei com os jovens ontem. A gente estava fazendo uma dinâmica, eu falei, gente, se você está aqui de mau grado, o Espírito Santo já sabe antes de vocês sair da casa de vocês. Aí começaram a dar risada. Aí falamos sobre doutrina. Aí eu falei, pensa na igreja, quantas pessoas não trabalham? Quantas pessoas não fazem a obra? Não é só vocês que cansam, é todo mundo, né? O fardo é pesado para todo mundo. Só que a gente não tem que ver por isso. Aí falamos bastante sobre o Espírito Santo, sobre o renovo, trouxe aquela última aulinha que a gente fez. E é isso daí. É igual o falar em línguas. É para nossa edificação. Tem o dom de exortação, vamos falar sobre todos os dons mais para frente. E é legal a gente ter esse tato, ter essa sensibilidade, ter esse batismo. A gente vê que uma coisa é o batismo nas águas, né? Profissão da nossa fé como Cristo, nosso único e eterno Salvador. E a gente vê também o batismo do Espírito Santo, que é o que a gente está tratando hoje. A gente vai ver esse mover também. As duas formas distintas de batismo. Legal o que a irmã falou. Então aqui a gente viu sobre a consagração, a forma que o Espírito se manifestou, né? Lá no Monte Sinai e lá no Vale de Ossos Secos e lá no Monte Sinai, né? Clamou ao Espírito para que aqueles mortos ressuscitassem tudo, voltassem a viver. E a gente viu o mover do Senhor lá no Monte Sinai, através do fogo, do tremor, da fumaça e do barulho. Esses sinais particulares não se repetiram posteriormente nos batismos no Espírito Santo subsequentes, pois se tratava de um evento solene e único. Ali no Pentecostes, a igreja revelada como corpo de Cristo foi inaugurada e ela foi marcada com esses sinais de forma que todos viram, foi visível e foi poderosa. Efésios 3, versículo 2 ao 5. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, para que convosco me foi dada, como me foi este ministério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Paulo falando ali, ó. Por isso, quando ledes, podeis
perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual noutros séculos, antigamente os meus antepassados, no qual nos outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos, profetas. Paulo retrata o agir e o mover do Espírito Santo, que passou a ser extremamente evidente através do Pentecostes, que foi quando eles foram selados, a descida do Espírito Santo. Antigamente era só em certas ocasiões, momentos distintos. Legal Paulo falar isso também. 3 ali, subtópico 3. A evidência do revestimento de poder. A gente vê o revestimento de poder através do Espírito Santo. O revestimento de poder veio como um sinal específico: falar em outras línguas. Em Atos, o falar em línguas está explícito em 3 registros. É implícito em outras 2 ocasiões, vamos falar disso já. Dessa forma, biblicamente, o falar em outras línguas é sempre a evidência física inicial do batismo do Espírito Santo. Uma pessoa que fala em línguas, ela tem que ser batizada pelo Espírito Santo. Não uma pessoa que finge. Pode acontecer isso também, né? Muitas das vezes a pessoa ela sentir um ânimo carnal ali, isso acontece muito, né? Ela, vou ser batizado pelo Espírito Santo, eu vou imitar línguas. Não é assim que acontece, né? E isso acontece no meio da igreja. As pessoas confundem muito o ânimo carnal, a emoção com o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo toca uma pessoa, ela vai saber, entendeu? Ela com certeza ela sabe, porque o Espírito Santo faz ela reconhecer aquilo. É legal isso. Então, falar em línguas é um sinal evidente do batismo do Espírito Santo. Essa evidência difere do dom espiritual de variedades de línguas, entendeu? Um dom é um dom, outro dom é outro dom. A gente vai falar disso também. Esse último dom requer interpretação para edificação da igreja. Porém, o falar em línguas, como batismo ou renovação, não requer interpretação. Você pode sim falar em línguas. Você pode falar em línguas e não ter o dom de interpretação. É o que está dizendo aqui. Na experiência de salvação em Cristo, todo crente ele é selado com o Espírito Santo. Porém, no batismo no Espírito Santo, todo crente é revestido de poder. Olha que legal, há uma diferença. Vamos lá. Deixa eu ver onde que eu estou aqui. Maravilha. Vamos falar um pouco sobre o dia de Pentecostes lá. No dia de Pentecostes, quem que estava lá? Estavam os apóstolos, Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago, Maria, mãe de Jesus, ela é citada também, e os seguidores e a comunidade cristã primitiva que estavam ali naquela cena. E a gente vê o revestimento ali, e aqui diz o seguinte: quando se batizamos e professamos Cristo como nosso Salvador, nós recebemos o Espírito Santo, somos selados. Quando somos batizados pelo Espírito Santo, nós recebemos revestimento e autoridade. Há uma diferença. É como se fosse um grau a mais de espiritualidade. Uma coisa é a gente ser batizado lá nas águas e ser selado com o Espírito Santo. Outra coisa, é o que eu falei, é a gente ser batizado pelo Espírito, né? Aí sim você tem mais autoridade. Isso se você alimentar essa autoridade, né? Se você alinhar, se você andar alinhado também, você pode ser batizado pelo Espírito Santo, daqui um pouco você desalinhar, aí não acontece, não flui. A gente tem que ter essa retidão também. Mas esse batismo do Espírito Santo que diz aqui na nossa lição, é que ele nos reveste, nos dá mais autoridade, né? Te dá sabedoria, ele te dá níveis espirituais, de espiritualidade maior com Deus. É isso daí, basicamente é isso daí. Vamos lá.
O propósito principal do batismo, aqui ó, bem legal aqui também no auxílio da revistinha. O propósito principal do batismo no Espírito Santo é trazer coragem e poder para testemunhar de Jesus e vida de piedade pessoal. Quando o Espírito Santo é derramado, ele vem como o poder de Deus, a fim de que o crente possa viver uma vida cristã de forma vitoriosa e possa realizar obras de Deus com eficácia, como o Espírito Santo faz na nossa vida. Jesus enfatizou que o resultado essencial do batismo no Espírito Santo é a transmissão da sua mensagem de forma poderosa. Olha que legal, ali um ministrador, um irmão, alguém que ministra, que traz essa mensagem de Deus de forma poderosa, né? De uma forma autoritária, de uma forma sábia. Isso é um sinal também do Espírito Santo. É o que a revistinha está nos dizendo. É a transmissão da sua mensagem de forma poderosa, com ousadia e com sinais eficazes que a confirmam. O Espírito Santo dá testemunho de Jesus, de seu poder, de dores, dos pecados e da salvação. Maravilha. 3. A continuidade do derramamento do Espírito. Eita, meu Deus do céu. A extensão da promessa do Espírito. Pedro exorta seus ouvintes ao arrependimento, ao batismo nas águas, e lhe assegura: recebereis o dom do Espírito Santo. Essa frase precisa ser entendida à luz do seu contexto. O dom do Espírito refere-se ao cumprimento da profecia do profeta Joel, né? E a promessa de Jesus a respeito do revestimento de poder. Esse dom não ficou restrito aos pentecostes, né? Àqueles que estavam lá naquele dia, mas é estendido aos crentes de todas as épocas, a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Na casa de Cornélio, a regeneração ocorreu pela fé em Cristo, e o batismo no Espírito Santo procedeu o batismo em águas. Vamos explicar isso daí. Eita, estou meio que gripando. Temos referência também, Atos 10 diz o seguinte, Atos 10, 44 e 46. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo a Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Vamos lá. Vemos o mover do Espírito Santo a vários fiéis, capacitando eles e os revestindo a igreja por meio de dons. O pessoal viu isso em Pedro e ficou maravilhado, achou aquilo muito legal, porque ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Olha lá, eles viam Pedro, né, aqueles homens, terem esse comportamento. Em Samaria, deixa eu só me achar aqui. Em Samaria e em Éfeso foi derramado após a conversão. Esse revestimento de poder é algo distinto do novo nascimento. Vamos explicar certinho para a gente entender melhor. Do novo nascimento. Maravilha. A gente tem ali o respaldo, lá em Atos 8, 15 e 16. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito. Beleza, desceram, oraram por eles, eles receberam o Espírito, aqueles que estavam batizando.
porque sobre nenhum deles o Espírito ainda tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Vou explicar melhor. Pedro e João, eles foram enviados em Samaria para evangelizar aquela cidade. O povo, eles não eram batizados com o Espírito. Acontecia apenas o batismo natural, aquele batismo nas águas, né? Porém, Pedro e João, é o que diz ali, ó, ao colocar as mãos sobre os fiéis, descia sobre eles o Espírito Santo. Ali Pedro e João estavam sendo uma mola propulsora do Evangelho, né? Viram que aqueles homens lá de Samaria, eles não estavam recebendo o Espírito Santo. Porém, Pedro e João desceu lá, né? Enquanto eles estavam batizando lá, colocou a mão sobre eles, e quando eles colocavam a mão sobre eles, olha a autoridade que esses homens tinham, só de colocar a mão sobre eles, aqueles crentes recebiam o Espírito Santo. A autoridade que o Espírito Santo dá ao crente que é fiel, ao crente que é reto aos seus caminhos. Deus abençoe, irmão. Segue a Deus de forma correta, busca essa santidade, essa intimidade, esse tato. Esses homens eram assim, Pedro e João. Olha o nível de autoridade que Deus, que o Espírito Santo colocou nas mãos deles, a ponto de tocar numa pessoa e ela recebeu o Espírito Santo. Então quer dizer que Pedro e João concedeu o Espírito Santo para eles? Não, né? Eles foram a ferramenta, o instrumento, eram retos, né? Eram servos fiéis, e o Espírito Santo reconhece o servo fiel. 2. O Espírito opera com diversidade e unidade. Vamos lá. Paulo ensina que há diversidade de dons, muitos dons, mas o Espírito é o mesmo Espírito que opera em todos os dons, né? O termo diversidade aponta para a diversidade, variedades de dons, operações e ministérios. A Trindade inteira participa. O Espírito distribui os dons, o Filho dirige os ministérios e o Pai opera os resultados. Essa pluralidade indica a riqueza da igreja, né? Vemos a Trindade, ela ali, ela construindo, ela agindo no campo espiritual de um crente. Então, se você recebe um dom, um ministério, e algo acontece na sua vida, foi o Pai, o Filho e o Espírito agindo junto, através desse Espírito Santo, para te entregar esse dom, para mover esse dom em você. E a gente vê isso daqui, ó. 1 Coríntios 12, no 4, 5 e 6, diz o seguinte, a gente vai ver a Trindade trabalhando ali. Vamos lá, 1 Coríntios 12, no versículo 4, diz o seguinte: ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há vários dons, mas o Espírito Santo trabalha em todos. No versículo 5 diz o seguinte: e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor ali está se referindo a Cristo. E no versículo 6 diz o seguinte: e há diversidades de operações, vários sinais em nossos meios, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então a gente vê aqui a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito trabalhando junto, né, por meio desse Espírito Santo na nossa vida. Vamos lá. 20. Beleza. Os salvos receberam dons específicos, visando a edificação dos crentes, de modo que o falar em línguas, ela é uma evidência inicial do batismo do Espírito e o fruto do Espírito. Com os dons espirituais, é a sua evidência contínua. Então a gente vai ver evidências do mover, do agir do Espírito Santo na nossa vida. Vamos falar disso agora. Tudo resulta em uma igreja cheia de poder e unidade ligada a Cristo, o cabeça da igreja. Vamos lá. Uma evidência clara de uma pessoa que ela é batizada pelo Espírito Santo é o falar em línguas. Isso é claro. Outras evidências claras são os frutos do Espírito. Só que os frutos do Espírito, se você for ver bem, é algo muito mais difícil da pessoa conseguir.
Você tem que ter uma intimidade grande com Deus, com o Espírito Santo, para você conseguir esses frutos. Porque é muito difícil. Mas só aqueles que andam em extrema retidão conseguem, né? Geralmente o fruto do espírito do marido é a mulher, não é? Muitas das vezes é. E é legal a gente ver por esse lado, né? Quais que são os frutos do espírito que é mais difícil da gente alcançar? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, é o que está faltando dentro de muitas igrejas. Fé está faltando também, você pode ter certeza, muitas igrejas as pessoas estão perdendo a fé, por falta de retidão, falta de entrega, falta de doutrina, falta de tato com o Espírito Santo, mansidão. O crente que tem esse Espírito Santo, aprofundadamente ele tem mansidão e a temperança, né? Opa, calma aí, vamos resolver uma situação diferente. Ele tem temperança, a liderança tem que ter temperança, principalmente a liderança. Somente atribui esses adeptos, né, esses benefícios, a alguém que é revestido pelo Espírito Santo. Aí você imagina uma pessoa que ela não é crente, né, e ela é calma, ela sabe resolver as coisas, ela sabe conversar. Aí você imagina ela se converter, como que bênção que não vai ter, como que o grau tão elevado que ela vai ter com o Espírito Santo, porque tem pessoas que já tem isso de natureza, né? Que é calma, que é mansa, que é tranquila, que faz o certo, que age de maneira certa. É bonito a gente ver isso daí. E o Espírito Santo, ele renova as pessoas, ele traz calmaria, te ensina a ver a vida de uma forma melhor. Eu preciso de um copo de bebida quente para mim se sentir feliz. Tem muita gente entregue a isso, que só acha que é feliz com bebida. Eu vou na praia, eu só sou feliz se eu beber bebida, né? Se eu me embriagar, se eu fazer uso de entorpecente. E o Espírito Santo, ele vai te moldando, ele vai te ensinando que isso você não precisa. Você consegue ser feliz numa praia com tereré, com a coca, né, irmão? Com a coca gelada, com arroz e um feijão ali, uma mistura. Você consegue ser feliz com coisas simples, entendeu? Você não precisa ser feliz se entregando aos gozos do mundo. Isso o Espírito Santo, ele vai ensinando para o crente, com o passar do tempo, com a entrega que a gente dá para ele. Muito bonito esse agir também. O 3, vamos lá. O Espírito distribui dons com um propósito. Se o Espírito Santo, ele te deu o dom, é porque tem um propósito naquele dom que ele te entregou. Ele não te dá um dom em vão. Vamos lá. Os dons não são para ostentação pessoal, mas para serviço do reino, edificação da igreja e a glorificação de Cristo. A gente vai ver isso em 1 Pedro 4,10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. É para isso que o seu dom serve, né? Para te edificar e servir aos outros. Posição de servo, de serventia, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O dom é uma graça que Deus te deu, que o Espírito Santo te entregou em suas mãos. Em 1 Coríntios 14:2 vai dizer o seguinte: assim também vós, nós todos, como sejais dons espirituais, assim também vós, como desejais também os dons espirituais, procurai abundar neles, para edificação da igreja. Assim todos que recebem, né, e desejam os dons, quando você receber ele, ande vigilante, ande atento, em retidão, puros e limpos espiritualmente. Assim o seu dom vai ser fortificado para a edificação da igreja. Eu tenho um dom de ministério, de ministrar a palavra, de profetizar. Deus te deu um dom lá, sei lá, de discernir línguas. Quanto mais entrega você dá para o Espírito Santo, mais forte e mais facilmente você tem o domínio desse dom com o passar dos tempos. Vamos lá. O Espírito
os distribui com propósito, distribui os dons com propósito, para o que for útil, e os reparte soberanamente a cada um como quer. É aquilo lá, o Espírito Santo te sonda, te examina, qual dom irá entregar em suas mãos, conforme o que for útil. Ele sonda o seu ser, e ele decide qual que é o dom que melhor se encaixará em sua essência. Qual o dom que você mais vai trazer resultado para o reino? Olha como que o Espírito Santo é seletivo, como que ele é soberano. Os dons são graças espirituais concedidas e controladas pelo Espírito. E lá em Romanos 12, do 6 ao 8, diz o seguinte: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que é nos dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação no seu ensino, ou se é exortar, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade, e o que preside, com cuidado, e o que exercita misericórdia, com alegria. Aqui o que Paulo está escrevendo aqui? O que ele está falando para a igreja? Diversos dons são entregues. Os dons é uma autoridade que Deus coloca em nossas mãos, é um bem exercido quando é aplicado em meio à retidão. Tenha zelo, é o que ele quis dizer aqui, ó, tenha zelo pelo seu dom. Quando você for ministrar e ensinar, tenha dedicação no ensino, dê o seu melhor. Você vai orar por uma pessoa, se você tem um dom de profecia, ore com autoridade, né? Com fidelidade, com entrega, com amor, com coração. Seja um crente espiritual, para esse dom fluir verdadeiramente através de você, perante o Espírito Santo. A fidelidade a finalidade específica dos dons nos protege de dois perigos espirituais: a soberba, que transforma o dom em motivo de vanglória, e a negligência, olha lá, a negligência, que enterra o dom e impede seu uso. Portanto, cada crente é chamado a exercitar o dom que recebeu com humildade e, olha que legal isso daqui, e disponibilidade para servir com amor, com zelo e com temor ao Senhor. Quando você recebe um dom, você tem que ter tudo isso daqui, né? Zelo, temor ao Senhor, disponibilidade, humildade, é tudo que está escrito aqui, é tudo que a gente tem que ter perante a igreja, perante os dons que o Espírito Santo concedeu a gente. Vamos lá, a gente tem respaldo. Filipenses 2, versículo 3 diz o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Eu tenho um dom de profecia, eu ministro bem, eu ensino bem, eu tenho que me considerar o menos sábio, eu tenho que ver a outra pessoa maior do que eu, né? Eu tenho que estar na posição de servo, na posição de pequenino, eu sou pequeno, entendeu? Não, eu tenho cargo na igreja, né? Eu ensino bem. Não pode, é o que a palavra está falando aqui, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. É o que diz aqui, o crente soberbo, que se ensoberbece por ter certo dom, ele faz o seu dom ser ineficaz. A vanglória faz com que os dons espirituais se tornem inativos. Crente negligente e preguiçoso tem o seu dom enterrado
E a gente tem o respaldo aqui, ó, em Mateus 20, 25, 25, que fala sobre a parábola dos talentos, né? Ali Cristo entregou os talentos, né? E veio um lá e falou: e atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Cristo tomou o talento dele ali, porque foi um crente preguiçoso, né? Um crente que não quis dar entrega, enterrou o dom do crente preguiçoso. Eu recebi um dom de Deus, isso é algo divino, né? Eu tenho que zelar, eu tenho que cuidar, eu tenho que alimentar ele, para ele crescer e ser forte a cada dia mais. Os dons são algo único, algo precioso que Deus deu em nossa mão, para você cuidar, zelar, com o maior amor que você possa ter em sua vida. Conclusão: o Espírito Santo, ele é o capacitador divino, prometido aos que creem. Ele atua em cada geração com poder, com dons espirituais e com direção, com direcionamento. Desde aquele dia de Pentecostes, sua presença é real e contínua, a todo momento o Espírito Santo. O crente pentecostal vive não apenas no Espírito, mas ele vive pelo Espírito. Eu tenho que ser santo pelo Espírito, eu tenho que ser reto por conta desse Espírito, eu tenho que ser exemplo por conta desse Espírito. É esse Espírito que me sonda, que me reme, que me guia, que me direciona. Ali diz, ó, como testemunha viva do poder de Deus no mundo, testemunha. Portanto, cada cristão regenerado, mudado, transformado, é chamado a viver na plenitude do Espírito. Devemos seguir retos, fiéis, leais, cultivando o Espírito Santo, alimentando ele, se alimentando da palavra, sendo exemplo na igreja e dos portões para fora, na nossa casa, como marido, como esposa, no nosso serviço, que os nossos olhos estão vendo. Tudo isso daí imputa no mover do Espírito Santo na nossa vida, né? O meu falar, o que eu ando assistindo, o que eu ando vendo, o que eu ando estudando, tudo isso daí vai agregar. Eu ando, seu pai, eu ando vendo coisas erradas, eu ando vendo coisas erradas, eu ando fazendo o errado. O Espírito Santo, ele sai, ele se afasta da pessoa, e isso acontece. Então quer dizer que o Espírito Santo nunca mais vai tocar aquela pessoa? Não, ela vai ter que se regenerar novamente, né? Para ela receber com autoridade novamente esse Espírito Santo. Amém? Vai ler alguma coisa? A cara vai ler alguma coisa? Vamos fazer o nosso textual então? Você vai fazer o textual? Eu faço por último. Textual. Nós devemos obedecer a Deus. Abraça a mãe. Adeus. Atos 5:29. Amém. Tá com vergonha. Amém. Vamos lá. Textual. Há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Joel capítulo 2, versículo 28. Amém. Joel capítulo 2, versículo 28. Amém. Boa. O Senhor faz assim. Vamos orar então para a gente finalizar?
Senhor Deus, Pai amado, querido, poderoso, obrigado, meu Pai, por mais uma vez estarmos aqui na Sua presença, diante de Ti. Obrigado por essa aula abençoada, meu Pai, por o Senhor colocar sobre nós o Seu ensinamento, a Sua palavra, o mover desse Espírito que está conosco a cada dia, a cada momento, meu Senhor. Capacite a Sua igreja, meu Deus, abençoe cada um que aqui está, abençoe as famílias, aqueles que não puderam vir, meu Deus. Nos dê o entendimento da Sua palavra a cada dia. Que essa escolinha venha a fluir, que venham mais alunos, meu Deus, para aprender da Tua palavra, da Tua graça, do Teu Espírito, do Teu encher, do Teu mover. Nos abençoe, que seja um domingo abençoado, nos leve em segurança para a nossa casa, que seja um culto de autoridade, meu Deus, que o Seu mover esteja sobre nós, através do Seu Espírito, da Sua graça e do Teu poder, meu Deus. Nós Te agradecemos por mais esse dia e que seja feita a Tua vontade sobre todas as coisas. Amém. Nosso irmão Nelson, nossa irmã Maria Elsa, está em viagem, por isso não estão presentes na nossa vida. A Deus apostolado por graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus do Pai, a luz, consolação e comunhão do Espírito Santo seja conosco. Aqueles que creem e recebem, ficam. Amém.